o mapa de navegação, tá? Vocês estão vendo aqui em cima que tem um ícone aqui na janela 3D, né? Toda essa janela aqui é a janela 3D do Solibri, certo? Apenas relembrando isso, né? Nós visualizamos o modelo. Esses comandos nós chegamos a ver todos eles já, tá certo? Faltou apenas comentar alguma parte de navegação importante, que é essa parte de navegação, Navigation Map, mapa de navegação. Quando você clica nesse ícone, ele abre aqui embaixo para você essa janela transparente aqui, translúcida, né? Que você pode arrastar, como eu estou fazendo agora, para ela ficar maior, se você quiser. O que essa janela mostra para você? Ela mostra uma visão em planta, sempre vai ser a visão em planta, tá? Do nível que você se encontra. Ele vai mostrar a planta só do ponto que você se encontra aqui na visualização. Tá? Observem que se eu começar a mover o observador, por exemplo, tá? E descer o observador, ó, for descendo o observador aqui no 3D, ele muda o mapa. Porque agora eu estou no segundo andar. Eu estava antes, ó lá, voltando, eu estava na cobertura, que é esse andar batizado no modelo que foi gerado, né, no caso no Revit, como roof main, né, que é o telhado, a parte de cobertura. Descendo um pouco, ele vai para o second floor, segundo andar, estão vendo aqui? Descendo um pouco mais, ele vai para o primeiro andar, tá? O que é interessante aqui, mais do que, né, ele mostrar o mapa ou a planta, claro, é a questão da navegação em si. Observem que, por exemplo, eu estou aqui no segundo andar. Se eu clicar 2 vezes em qualquer ponto aqui, tá, ó lá, ele me leva até aquele ponto. Então, ele facilita dessa forma, de uma maneira muito significativa, aí a questão da navegação na planta, no projeto. Estão vendo? Então eu clico aqui, vou clicar, por exemplo, nessa sala aqui, ele me levou até a sala e eu consigo mover ou rotacionar o observador. Observem que a flechinha vai acompanhando, né, o movimento que eu estou fazendo aqui diretamente na navegação da janela 3D. Ok? Você pode, claro, continuar usando outros modos de navegação, como o modo Walk, né? Os atalhos, o atalho dele é o atalho 3, tá? Para o modo Walk. Então você consegue virar para um lado, para o outro, navegar dentro daquele espaço e você vê que a flecha aqui acompanha. Ok? Se quiser reduzir esse mapa para não ficar no caminho, você pode. Okay? Você também, claro, pode fechar ele clicando simplesmente aqui, ele fecha essa janela de navegação. Tudo bem? Outro recurso de navegação importante, ou de visualização, vamos dizer assim, é esse aqui que ele mostra o footprint, tá? Chama Show Footprint Controls, tá? Quando você clica nele, ele ativa para você essas identificações dos espaços, por exemplo, ou outras grades, por exemplo, grade que você tenha, se você tiver grade 3D, ou mesmo a planta, como vocês estão vendo aqui, ele tem uma planta que você pode ligar e desligar também. Isso aqui passa a se tornar mais importante, de repente, numa visualização de um problema, de uma ocorrência num problema, tá? Depois nós vamos entrar em mais detalhes na parte de checagem, né, de regras. Hoje nós vamos ver bastante coisa nesse sentido, tá? Mas se observa que se você tiver um problema, por exemplo, como está dizendo aqui, e você clica onde está acontecendo o problema, tá? Vocês conseguem ver aqui o mapa, ele mostra para você a planta, né, em 2D do local onde se encontra aquele elemento. Esta característica, né, essa visualização serve como uma referência para você visualizar onde está tendo aquela ocorrência específica. Ok? Esse mapa também, essa planta pode ser ligada e desligada através do controle de footprint. Ou ligar e desligar o nome dos espaços. Tá? Isso aqui é uma informação bidimensional 2D que acompanha
o modelo BIM, o modelo IFC, tá? Se você tiver grade, aqui no caso esse modelo não tem essas grades, mas se você tiver grade, clicar aqui ele vai mostrar para você, tá? Esses controles permitem ajustar qual é a planta que você quer visualizar, tá? No caso, se você quiser visualizar outras plantas acima desta que está sendo mostrada aqui, olha lá, eu posso subir aqui, tá vendo? Ele vai me mostrar até a planta, caso o segundo andar, ele está mostrando, tá vendo? E a última planta aqui embaixo. Essa aqui é a parte, é o limite inferior, e aqui é o limite superior dos andares da edificação. Se você quiser mostrar somente a planta que está tendo a ocorrência, você pode, usando esses controles, chegar somente a ela, que é essa planta que vocês estão vendo agora aqui. Ok? Alguma dúvida nesse ponto? Não. Tá. Ok. Então, vamos prosseguir então, entrando agora justamente na tab Checking. Tá? Essa tab, que é essa que está ativa aqui no momento, né? Ela, como o próprio nome diz, né? Ela vai mostrar para você todas as opções e regras de checagem que você está utilizando. Você pode analisar resultados, tá? Você tem os resultados, você tem classificações em uso, tá? Isso aqui na verdade não é default. Vou deixar assim para ficar mais fácil visualizar. Então é aqui na tab Checking que podemos dizer assim que a parte mais importante de atividades no Solibre são feitas, né? Essa parte de visualização dos resultados, das checagens e eventuais ocorrências que existam. Esta janela Checking é onde você carrega as regras que você está utilizando, que você está checando, tá? No seu modelo. Quando você pega um modelo inicial, vamos dizer assim, tá? Você carrega o modelo do zero, o IFC dele, ele não vai ter nenhuma regra de checagem disponível. Esse modelo SMC que eu trouxe aqui, ele tem regras que já foram carregadas, né? Mas, por exemplo, se eu pegar um modelo que não tem nenhuma regra, eu acho que, por exemplo, vou pegar aqui esse SMC Building Structural, né? Que é um que você já tem aí também. E vou abrir esses dois IFCs. Vou pegar aqui. Carregar o SMC Building, que é a parte estrutural. Se eu carregar, tá, um ou mais IFCs, né, ele vai atribuir, como nós já vimos, né, a parte da disciplina associada, no caso estrutural, tá, aqui no caso é a arquitetura mesmo, ok? E se eu for em checking, como esse modelo não possui uma regra checada ainda, né, tá, ele pode, de repente, abrir, aqui no caso ele já possui algumas regras que foram utilizadas, mas ele vai carregar, vou mostrar para vocês, por exemplo, a situação normal que aconteceria, tá? Eu vou remover essas regras, inclusive essa. Ele vai vir dessa maneira, ok? Ele vai aparecer dessa forma, como não tem nenhuma regra ainda carregada, né? Quando nós falamos em regras, lembrando, nós falamos sobre conjuntos de regras, por isso que ele chama de rule sets, ok? Bom, portanto, né, qualquer checagem que você precise executar, você vai estar usando essa tab, essa janela, para dizer quais as regras que você quer efetivamente utilizar para fazer a checagem. Basta você clicar aqui, né, ou aqui em cima, nessa pastinha aqui, tá? Se você clicar aqui em cima também, o resultado é o mesmo. Você vai abrir, ele vai pedir para você dizer quais as regras, ou quais conjuntos de regras você quer carregar no seu modelo e para prosseguir com a checagem. Tá? Existem algumas categorias que são mostradas aqui. Tá? Essas categorias são mostradas, ele sugere para você a partir
da definição que você deu para ele de qual é o seu papel na validação ou na checagem do modelo. Tá? Você tem qual papel nessa validação, nessa checagem? Tá? Aonde que você define esse papel para ele saber quais as regras que estão disponíveis, por exemplo, quais as classificações, vamos falar sobre classificações também, tá? E assim por diante, né? E TOs também, que são os quantitativos que você pode extrair. Aonde que você define o seu papel? Aqui, em File, você tem aqui Roles. Vocês estão vendo? Esse Roles permite definir qual é o papel, né, de uso do Solibri. Tá? Eu posso, você vê que eu posso vir aqui e escolher, né, as regras. Qual é o meu papel? Eu defino para ele o quê, tá, pessoal? Olha só. Eu defino qual o nome do papel, né, que está sendo criado. Okay? Aqui a descrição, o que faz essa pessoa especificamente está usando esse papel, tá? E você pode, inclusive, modificar, né, dar um papel diferente, por exemplo, um outro tipo de checagem que você queira fazer, e você pode criar outro papel e salvar aqui embaixo, usando Save As. Tá? Você pode criar um outro papel para salvar. Os papéis que estão disponíveis, os roles disponíveis, quando você clica em Open aqui, ele mostra para você aqui a lista. Tá? Nesse meu caso, eu não possuo nenhum papel atualmente salvo. Então ele mostra apenas para vocês o papel architectural. Bom, tá vendo que se eu clico aqui em Files, tá vendo? Ele me mostra vários papéis aqui. Quando eu seleciono um outro papel, por exemplo, vamos pegar aqui Map, validação Map, tá? Apenas lembrando, tá, pessoal? Beam Validation quer dizer, são regras voltadas, tá? O papel é para checar a validação do modelo para o trabalho de map. Aqui o trabalho de arquitetura. A checagem, efetivamente, normalmente é um pouco mais ampla, porque ele vai trazer mais regras de checagem. Ok? Ok? Muito bem, então se eu selecionar aqui, por exemplo, esse training e der um open, tá? Aqui é uma regra, é um papel mais para treinamento. Você vê que ele muda a listagem de regras, de conjuntos de regras que eu posso usar no meu modelo, tá? Não é que eu posso usar, tá, pessoal? É um conjunto de regras que vai estar disponível na tab checking aqui, ó. Tá? É esse conjunto de regras que está aqui. Tá? Não quer dizer que eu estou limitado a esse conjunto de regras. Eu sempre posso, no meu modelo, clicar aqui em Add Rule Sets, tá vendo? E escolher qualquer regra que esteja disponível no meu Solibri, na minha instalação de Solibri. Tá? Eu sempre posso. É que, na verdade, ele coloca para mim de uma forma, vamos supor, mais conveniente, mais prática para poder acessar por aqui. Tá? E isso que depende do papel que está selecionado aqui. Tá? Então, voltando. Eu tenho aqui as regras, os conjuntos de regras que podem ser acessados diretamente através da tab check. As classificações, nós vamos falar mais sobre classificações, acho que no começo da próxima aula, tá? E takeoffs, definições de quantitativos, information takeoffs, definition, tá? Aqui, você vê que são opções voltadas mais aqui no caso de arquitetura. Se eu selecionar aqui e falar para ele pegar o de map, validação map, você vê que as regras aqui, os conjuntos de regras são mais voltados à parte de análise map. Né? Map é elétrica, né? Parte elétrica de ventilação mecânica, né? E a parte de hidráulica, tá? Que é o P, de plumbing. Né? Essas opções então, são agora, você vê, mais voltadas à validação MAP. Ok?
Muito bem, então voltando à tab checking aqui. E aí, por isso que ele carrega esses elementos aqui, tá? Aliás, para facilitar aqui, deixa eu colocar tab training, fica mais fácil para a gente trabalhar. Eu vou na regras aqui e vou dizer que eu quero abrir training. Legal. Checagem, né? Então, voltando, tá? Na configuração de tela da tab checking, ok? O que você possui? Tá? Deixa eu fechar um pouquinho essa janela. Eu tenho aqui a janela onde estão os conjuntos de regras que estão sendo checados. Aqui o resultado ou um resumo, né, de resultados que eu estou tendo, tá? Da checagem que eu rodei lá em cima. Ferramentas que são opções, parâmetros específicos que algumas regras oferecem. Eu consigo acessar aqui essas opções, ok? Aqui os resultados finais, quer dizer, o que eu selecionar no meu resumo, eu tenho aqui nos resultados a parte detalhada. E alguma informação adicional sobre aquele item, sobre aquele problema que está sendo checado. Né? Ok, e claro, a parte 3D de visualização. Então vamos carregar uma regra básica e vamos checar uma coisa bem básica para ver como é que funciona esse fluxo de uso da parte de checagem, tá? Sem muitas expectativas, só que nós estamos fazendo uma checagem básica apenas para ver como é que funciona esse modo de trabalho e depois vamos começar a tornar cada vez mais detalhado essas checagens, tá? Então, vamos supor, eu vou pegar aqui nessa parte de validação arquitetura, tá? E vou selecionar esse conjunto de regras. Isso aqui é um conjunto de regras para validação de arquitetura. Se eu clicar aqui em OK, ele vai carregar para mim esse conjunto e vai me mostrar um post-it aqui, tá vendo? Lembrando que, apenas um lembrete aqui, né, pessoal, olha lá, que a classificação dos elementos desse modelo, que se utilizou para classificar os objetos desse modelo, foi utilizado Uniformat. Então esse modelo tem que usar a classificação Uniformat. Essa classificação é a classificação default padrão utilizada pelos principais modeladores BIM que existem no mercado. Tá? Então você não precisa se preocupar, na verdade, com isso, porque isso vai ser previamente já considerado pelo software de modelagem BIM que exportou o modelo. Aqui as atividades de regras, Rule Set Tasks. Tá? Na verdade, essas regras aqui, para serem executadas, ele recomenda, essas regras recomenda que seja checado. Primeiro, seja utilizado, tá? Rodado a parte de validação de arquitetura, que é justamente esse que está aqui, tá? O General Space Check, que é a checagem de espaços do modelo, nós vamos ver, tá? E a intersecção entre elementos de arquitetura, tá? Se você clicar aqui, ele te mostra mais informações sobre o que aquela regra está checando, quais os requisitos ou o que é recomendado que seja feito antes de checar a regra, tá? Por quê? Tá? Lembrando mais uma vez, tá, pessoal? Isso é importante. As regras, elas checam condições e propriedades do modelo, mas o seu modelo ele tem que atender algumas questões básicas e estruturais para você poder confiar nessas checagens. É isso que a gente chama de validação, tá? Isso é muito importante, porque senão você possa, de repente você está confiando nos resultados, nas listagens, nos quantitativos, e na verdade você tem duplicidade, vamos supor, de elementos no seu projeto. Por isso que é fundamental que você rode checagens e validação no modelo. Bom, voltando aqui, esse conjunto de regras que eu carreguei aqui no meu modelo,
que é esse BIM Validation Architectural, né? Validação na parte de arquitetura. Ele é composto por 4 grupos de regras, tá? Eu posso ampliar esses grupos, e alguns grupos possuem outros grupos, como vocês estão vendo. Tá? Então, é muito importante entender, pessoal, que uma regra, um conjunto de regras, por isso que o nome é rule set, né, o conjunto de regras, ele trabalha com uma lista de outras regras. Esse elemento aqui é uma regra final. Ele não tem, você vê que ele não tem uma sub-regra dela. Então, esse aqui, esses são conjuntos, esses são regras finais. O que faz esse Model Structural Check, por exemplo, que é um conjunto de regras? Tá? Ele vai checar, nessa primeira regra, ele vai checar a hierarquia do modelo. Vai verificar se o modelo está com a hierarquia correta na estrutura. Né? Por exemplo, numa hierarquia certa do modelo, você tem paredes como partes de andares, e andares como partes da edificação. E a edificação pode ser parte de um site, de uma região de construção, uma área, né, onde está aquela edificação. Essa hierarquia vai embora. Por exemplo, você pode descer ela e chegar, por exemplo, que uma porta ela tem que fazer parte de uma parede. Um exemplo. Né? Um elemento opening, de abertura, tem que fazer parte de uma parede, por exemplo. E assim por diante. Então, essa hierarquia é checada pelo elemento. Tá? Se eu quiser saber quais os parâmetros usados por essa regra, basta eu clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Rule Parameters. A hora que eu faço isso, ele abre uma janela mostrando para mim todos os parâmetros que foram utilizados para compor aquela regra. Tá? Então, aqui você vê que você pode inclusive fazer ajustes. Vários ajustes com relação a essa regra específica. Tá? Essa janela, pessoal, ela muda conforme o template utilizado, né, ou o gabarito, vamos dizer assim, utilizado para aquela regra. Cada regra ela é composta normalmente utilizada a partir de um gabarito, né, de parâmetros. Então você observa que esse gabarito aqui, né, ele é diferente, por exemplo, desse daqui. Esse aqui traz outros parâmetros diferenciados. Ele é uma janela, é um gabarito de regras ou de parâmetros diferente. Cada um possui aí, né, um setup de ajustes e muitos variam o template que foi utilizado para gerar. Tá? Isso eu vou explicar depois para vocês quando a gente for criar regras, tá? No Solibri. Bom, então eu vou checar aqui, por exemplo, aqui eu estou checando a hierarquia do modelo. Aqui, os andares do modelo. Tá? Olha lá. Ele usa o mesmo template que o anterior, mas ele está selecionando aqui o quê? Ele checa se existe andares vazios, checa pela elevação dos andares, pelos nomes dos andares. Tá? Então, essas 3 propriedades estão sendo checadas por essa regra, tá? Que está sendo criada aqui. E a disciplina onde ele está checando é o modelo da disciplina arquitetura. Ok? Então, o que tiver na disciplina, por exemplo, de estrutura, elétrica, hidráulica e tal, essa regra não vai afetar, não vai atingir, ela não vai checar nada nesses modelos. Ela vai checar o que for modelo da disciplina arquitetura. Ok? Na parte de portas e janelas, por exemplo, o que ele está checando? Ele está checando se portas e janelas estão no mesmo andar que a parede aonde elas estão inseridas. Isso parece óbvio, mas muitas vezes o modelador ele pode estar fazendo alguma coisa errada, equivocada, muitas vezes, claro, sem querer, né? Na maioria das vezes, e
e ele acaba gerando para você, às vezes, um problema sério na sua validação, na sua checagem, não na validação, mas na checagem de normas, regras, etc. Né? Então, é muito importante que exista essa hierarquia, por exemplo, aqui, né, montada dessa forma. Essa regra, por exemplo, aqui, ela checa para verificar se todas as portas da disciplina arquitetura possuem informação da direção de abertura da porta. Tá? E assim por diante. Fora essas regras, eu tenho também um conjunto aqui que é composto por vários outros tipos de regras. Aqui, tá vendo? Ok? São regras relacionadas às dimensões dos componentes que formam o meu modelo. Tá? Por exemplo, ele vai verificar se a altura das paredes está dentro de um intervalo aceitável, definido através dos parâmetros da regra. Clico no botão direito, vou acessar aqui, e ele me diz o seguinte, olha, ele usou esse template aqui, tá vendo que é diferente. Nessa checagem, ele verificou o quê? Se as paredes, tá? Ele está checando apenas paredes e paredes cortina. Ele verifica se essas paredes, né, possuem requisitos, ó, requisitos. A altura maior do que maior ou igual a 50 centímetros, né? Tá aqui, tá? 500 milímetros, 50 centímetros. A altura tem que ser maior ou igual a essa medida. E se for uma parede cortina, a altura tem que ser maior ou igual a 50 também. É o que está definido aqui. Eu posso mudar esses parâmetros se eu quiser também. Depois eu vou explicar para vocês. Okay? A categorização dos resultados vai ser por andar e por tipo. Nessa ordem. Tá? Quando ele gerar, vocês vão ver que ele vai gerar o resultado dessa forma. E aí vocês podem observar que tem várias outras situações. Espessura de parede. Ele está verificando através dessa regra. Você vê que usando o mesmo template, né, pessoal? Tá vendo? É muito igual. Só que ele muda as propriedades. Ele está checando aqui nesse caso se as paredes todas as paredes do projeto possuem uma espessura maior ou igual a 1 centímetro, 10 milímetros, ou menor ou igual a 1 metro. Aqui. Okay? Tudo bem? Você vê que cada situação checa uma propriedade diferente. Tá? Nós vamos entrar em detalhes das regras que estão sendo checadas aqui, tá? Hoje no decorrer da aula e amanhã também um pouco do horário amanhã. Nós vamos estar vendo também classificação e a parte de take-off, de extração de quantitativos, extração de informações. Eu vou rodar aqui essa checagem, tá, pessoal? Olha lá. E aí nós vamos começar a detalhar um pouco as explicações das checagens e ver como é que funciona esse modo de funcionamento, essa parte de checagem do Solibri. Ok? Como eu falei, a parte mais importante aí do software, certamente. Então, o que eu faço, tá, pessoal? Para rodar essas regras todas, né, eu clico no botão check. Uma observação apenas é o seguinte: se eu não quiser checar alguma opção aqui, por exemplo, na área de deficiência, deficiency detection, tá? Se eu não quiser checar algum item aqui ou todo ele, tá? Por exemplo, essa parte de componentes acima e abaixo, eu não quero checar, eu clico com o botão direito do mouse e clico em Disable, por exemplo. Tá? Se eu fizer isso, né, ele vai desabilitar ou desativar a checagem dessa opção, desse conjunto de regras. Você vê que ele ficou um pouco cinzinha, tá? Ele ficou um pouco rebaixado aqui, né, na verdade, a visualização mais fraca, indicando que
ele não está sendo checado, tá? Bom, para rodar a checagem, como é que eu faço, tá, pessoal? Eu clico no botão check aqui, tá? Para começar a fazer rodar a checagem, tá? Ele diz, lembrando algumas coisas, por exemplo, ele verifica se os elementos da classificação uniforme está sendo usada a classificação uniforme, etc. Lembrando isso, tá? Eu vou clicar aqui, checar, mesmo assim, para ele prosseguir com o cálculo da checagem. Observa que ele fez o cálculo, ele processou a checagem, tá? E isso foi rápido, tá, pessoal? Mas pode, e muitas vezes, não ser tão rápido, porque depende do detalhamento do seu modelo, tá? Quantos elementos tem, tamanho do seu modelo, depende do tipo de checagem que você está fazendo também. Aqui nós temos, se for observar, aqui nós temos todo o resultado que foi gerado, tá vendo? Que são esses ícones aqui, ó, de exclamação, tá? Quando uma validação, um conjunto de regras passa na checagem, ele coloca para você esse OK aqui, vocês estão vendo? Esse OK quer dizer, OK, rodou, nenhuma observação, nenhuma ocorrência dentro dos parâmetros dessa regra que foi checada. Tá? Se ele deu um OK para o conjunto, naturalmente é porque todos os itens dentro daquele conjunto estão sendo atendidos pelo modelo. A hierarquia, os andares, né, os pisos, os andares, são várias regras que estão sendo checadas aqui, janelas e portas, né? Direção de abertura das portas. Isso está sendo checado e foi OK. Aqui, nessa categoria Component Check, checagem de componentes, tiveram algumas observações, alguns problemas. Foram detectadas falhas, tá? Essas falhas no modelo, nós chamamos de ocorrências, né? No inglês se usa aqui issue, quer dizer, tem uma ocorrência. A gravidade dessa ocorrência, ele mostra para você através desses ícones que vocês estão vendo de exclamação. O ícone vermelho indica ocorrência de grave, vamos supor, de uma gravidade maior, né, do que está acontecendo naquela situação, do modelo. Tá? O laranja indica média, moderada gravidade. E o amarelo, tá? Uma situação que pode ser apenas um alerta, um aviso, tá? É uma coisa já considerada menos grave. Aonde é determinado o que é considerado grave ou não? Nas próprias regras, tá, pessoal? Se você entrar no conjunto de regras, por exemplo, a altura das paredes aqui, ó, wall height. Se eu clicar aqui no conjunto, no Rule Parameters, parâmetros da regra, você tem todos os parâmetros utilizados e observem que você pode clicar aqui nesse botãozinho, parâmetros de severidade, gravidade, severidade das ocorrências. Você clicando aqui, ele te mostra o que é considerado grave, crítico, né? O que é considerado de baixa severidade, tá? Amarelo, né? Ele não é considerado tão grave, é considerado, na verdade, menor grau de severidade que tem o amarelo. O vermelho é o mais crítico. Tudo que não é vermelho nem amarelo, tudo que não está nessa lista de intervalo e não está aqui nessa lista de intervalo, é considerado médio, moderada severidade. Tanto que se você não colocar nenhum parâmetro de grau de severidade na regra, ele vai considerar todas as ocorrências que acontecerem, tá? De moderada severidade, severidade média, que é o ícone laranja, tá vendo? Ok? Bom, nós temos então altura maior ou igual
A tem que ser maior ou igual a 50 centímetros. Essa é a regra que ele está checando. Ele passou, quando eu rodei essa checagem aqui, tá? Olha lá. Ele me mostrou que tem alguns itens que não estão atendendo a esta regra. Tá? Como é que eu sei? Pelo ícone, pela presença do ícone. Quando eu clico nele, ele me mostra também os resultados dessa checagem aqui embaixo. No caso, né, teve uma ocorrência. Como é que eu sei que tem uma? Por aqui, ó, tá vendo? Aqui é o resultado. Aqui é o resumo das checagens, daquela checagem específica, das ocorrências que tiveram com aquela checagem, com aquela regra. Tá? Então, contagem das ocorrências, apenas uma. Quais foram as ocorrências? Vamos ver aqui embaixo, ó, resultados. Estão vendo que, primeira coisa, quando eu clico no resultado aqui, ele sempre já começa a mostrar uma planta em 2D para destacar onde que está o elemento que está com aquela situação, aquele problema. Se eu ampliar aqui, você vê que ele vai colocando a checagem numa hierarquia. Primeiro a hierarquia principal, tá? Que ele diz que é um problema que aconteceu, daquela regra, no piso térreo. Aqui ele me diz que envolve uma parede. E o problema que está acontecendo. O problema, né, é que essa parede possui uma propriedade incorreta, errada. Qual é essa propriedade? A altura é de 3 metros, 31 centímetros, tá? 31 centímetros é a altura da parede. Bom, a parede ela tinha que conter uma altura maior pela regra do que 50 centímetros. E é o que ele me conta aqui embaixo, ó. Os componentes da parede, né, componentes, né, possuem valor incorreto. O valor da propriedade altura atual é de 31 centímetros. Né? Deveria ser maior ou igual a 50 centímetros. A localização do problema. E muito interessante, tá, pessoal? Ele coloca, na localização, ele coloca o andar e ele coloca o espaço, né, o local, o espaço aonde faz parte aquele elemento, aquela parede. Ok? Esse conference, na verdade, é o espaço, estão vendo? Aonde que faz parte aquele item da parede. Okay? Tá? Se eu seleciono aqui, ele me destaca, tá vendo? Ele me mostra, inclusive, qual a parede que está. Se eu clicar duas vezes, toda vez que eu seleciono um problema e clico duas vezes, tá, pessoal? Ele enquadra para mim. Eu consigo aproximar aqui, olha, observar. Certo? Uma coisa que você pode fazer é mudar a maneira de visualização do problema também. Tá? Ele está mostrando a parede aqui no modo, esse problema, né, os resultados, ele está mostrando através do modo automático. Qual que é esse modo automático? Ele destaca aonde está o elemento, ele me destaca somente o elemento envolvido no problema e o entorno dele, tá? Mostrando uma planta para dizer em 2D qual é o entorno dele. Né? Ó, lembrando os controles de footprint aqui, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui, vou subir para poder chegar na planta do primeiro andar aqui. E vou tirar a planta lá de baixo. Fica mais fácil para visualizar, tá vendo? Onde está aquela ocorrência específica, tá? Esse, na verdade, ele está aqui embaixo. É aqui mesmo. Isso aí. Se eu quisesse, para facilitar a visualização, eu quero ver os outros elementos que estão em volta, eu tenho algumas opções para isso de visualização também, tá, pessoal? Olha lá. Eu posso clicar aqui no modo automático e pedir o modo transparente. O modo transparente, ele destaca o elemento, ok? E mostra os outros elementos todos de forma transparente.
o que acaba facilitando muitas vezes a visualização do problema que está ocorrendo. Ok? Tá vendo que isso aqui é uma paredezinha que foi colocada aqui, na verdade, para compor esse fechamento aqui em cima. Tá? Essa parede ela viola uma propriedade que foi utilizada, que é a propriedade de 50 centímetros. Tá? Por isso que ele detectou essa situação. Tá? Ela tem, no caso, ela tem 30 centímetros, ela está abaixo. Vamos ver outras situações aqui. Tá? Eu tenho também aqui propriedades ou problemas que foram achados, no caso, um problema somente também, de comprimento de parede. A parede deveria possuir um comprimento, vamos dar uma olhada aqui na regra para ver quais os parâmetros. Olha lá. Deveria ter um comprimento maior ou igual a 20 centímetros. No entanto, né, se eu selecionar aqui essa parede, ele vai me mostrar qual é essa parede. Ó, é essa aqui, tá vendo? Eu cliquei 2 vezes e ele me mostra aqui. Ele está dizendo que essa parede possui um comprimento de quanto? De 14 centímetros aproximadamente, tá? Deveria ter pelo menos 20 centímetros. Tá? Foi feita uma emenda aqui, na verdade é um trechinho de emenda da parede que foi colocado. Tá? Isso pode não significar nenhum problema sério, tá, pessoal? Eu estou checando algumas regras e validações que poderiam tranquilamente, de repente, ser aprovados e passados, tá? É que com o Solibri você pode checar qualquer tipo de detalhe do modelo. Por exemplo, aqui eu tenho uma situação que eu tenho 3 ocorrências. A parte de distâncias e aberturas. Tá? Olha lá, vou clicar 2 vezes aqui e vai me mostrar onde estão. Eu tenho essa aqui e aquela aqui em cima. Essas distâncias e aberturas em relação ao quê? Vamos dar uma olhada nos parâmetros aqui. Essa regra, ela checa se... Primeiro, ele vai incluir paredes da disciplina arquitetura e que sejam paredes... Estão vendo aqui, pessoal? Olha lá. E que sejam paredes que tenham a categorização de paredes externas ou essa categorização B2011, que é construção externa, paredes exteriores também, que é um outro tipo de categorização, tá? E a B1010, classificação, né? Que é uma situação de floor, tá vendo? Floor construction, tá? Construção do andar, que são 3 categorias que eu quero que ele cheque apenas nessa situação. Nesse caso, tá? Essas paredes aqui, as aberturas dessas paredes, tá? Elas, tá vendo que tem que estar a uma distância vertical e horizontal a uma distância de pelo menos 10 centímetros. Tá vendo? Aqui ele está dizendo de portas, de topo e lateral da parede. Tá? E no caso de uma janela, tá vendo? Uma abertura, tá? No caso de porta, são essas 2 opções aqui, tá vendo? Ó, a partir de uma porta até outra porta, uma distância vertical ou horizontal de pelo menos 10 centímetros. Uma tolerância de mais ou menos 1 milímetro. Aqui eu estou checando uma porta até o topo ou a lateral da parede. Distância horizontal vertical tem que ser de pelo menos 10 centímetros. E no caso de janelas, até o topo e a lateral e a parte inferior, né, a base da parede, distância horizontal vertical no máximo de tem que ser maior do que 10 centímetros, tá? Pelo menos, né, tem que ter pelo menos 10 centímetros aqui. Na verdade, maior que 10 centímetros. Ignorar aberturas que sejam menores do que 0,1, né?
metros quadrados aqui, tá vendo? Se tiver essa situação, abertura pequena, ele vai ignorar desde que seja menor do que essa abertura. Tá? Esta regra aqui, pessoal, tá, que está sendo checada, gerou 3 problemas, que são esses que estão sendo mostrados aqui. Okay? Provavelmente nesse canto aqui, né, não está respeitando essa condição. Vamos ver se é isso mesmo? Se eu clicar aqui em Dimensioning, tá vendo que é um problema de dimensionamento, esta parede está uma distância mínima em relação... Aqui está, pessoal, tá vendo? Ó, na verdade, essa situação que eu estou tendo aqui, ó. Isso aqui é uma janela, esse canto aqui é uma janela, tá certo? Tem essa janela. E a distância para essa parede, nesse canto aqui, está violando aquela regra mínima de distanciamento que eu estipulei. Ok? Então eu tenho essa situação de problemas encontrados aqui. Aqui eu tenho uma outra situação, aqui em cima, tá? Que envolve esta janela com a mesma situação, com o canto dessa parede. Se eu quiser saber detalhes do problema que aconteceu, ele me lista aqui, tá vendo? Ó. Tá? E me mostra todos os detalhamentos. E a mesma situação agora tem aqui, né? É um problema também de distanciamento desta porta em relação... Desculpa, aqui é uma janela também, tá? Tá como um window aqui, né? Parece uma porta mais janela. A janela, distanciamento em relação ao canto dessa parede. Estão vendo? Ele está claramente violando a questão dos 10 centímetros que eu estipulei. Ok? Tá falando sobre o fluxo aqui ainda, checagem, tá? A gente tem muita coisa para checar, para verificar, na verdade, tá? Eu estou usando como exemplo aqui algumas regras básicas, mas para mostrar para vocês entenderem como é que funciona esse fluxo de trabalho aqui, tá, pessoal? Ok? Se eu mudar algum parâmetro de alguma regra, por exemplo, tá? Vamos pegar aquela situação de altura da parede, né? Ele checou aqui, ele tinha encontrado um problema com uma parede de uma altura que era uma parede que tinha 31 centímetros de altura e teria que ter máximo 50. Vamos supor que eu mude o parâmetro dessa regra aqui. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e venho aqui nos parâmetros dessa regra e falar, olha, nesse meu projeto, paredes podem ter 30 centímetros, pelo menos, vai, no mínimo 30, tem que ter no mínimo 30 centímetros. Eu posso dizer aqui 300. Se eu mudar esse parâmetro aqui, tá, pessoal? Eu simplesmente cliquei aqui no campo e digitei o valor. Se eu mudar esse parâmetro, fechar a janela, observem que uma coisa importante aqui, pessoal, é que aquela regra, né, passa a não ter resultados mais. Ok? Quer dizer o seguinte, o resultado dela não é mais válido. Por quê? Porque eu mudei a regra. Obviamente eu vou ter que rodar a checagem de novo. Então eu clico em check, tá? E ele roda novamente. Observem que agora ele não gera mais aquele problema. Estão vendo aqui? Tá? Ele não tem mais na minha listagem, não tenho mais aquele problema, tá? No conjunto de problemas aqui daquela regra específica. A mesma coisa eu vou fazer com outros parâmetros, por exemplo, o comprimento da parede. Tá? Se eu quiser mudar especificamente essa regra, eu posso mudar nesse sentido. Tem uma outra forma, pessoal, de observar o resultado aqui. Dá uma olhadinha. Se eu acho um problema aqui, por exemplo, comprimento de coluna. Ele achou um problema aqui. As colunas, tá, pessoal? O que ele está mostrando para mim aqui é o seguinte. A coluna tem que ter um comprimento, tem um intervalo de comprimento, tá? E essa regra, provavelmente porque essas colunas são bem altas, né? São colunas mais estéticas mesmo, talvez uma função mais estética do que estrutural, talvez? Não sei.
Mas você tem aqui o comprimento da coluna, dizendo que a coluna tem que ter um comprimento maior ou igual a 50 centímetros e não pode passar dos 6 metros. Por isso que ele listou essas colunas, porque essas colunas estão com quase 10 metros de altura. Ok? Então elas fazem parte aqui de uma situação. Esse problema aqui, essa checagem chamada clearance, vocês estão vendo? O que ela faz, tá, pessoal? Ela está checando aqui no caso recuos, né, espaçamentos em frente a janelas, portas e acima de forros suspensos. Suspended ceilings são os forros suspensos. Ok? Olha lá. Problemas em frente a janelas. Ele encontrou aqui vários problemas. Tá? Tem 36. Na verdade, é porque esses problemas estão ocorrendo, pessoal, olha lá. Porque são elementos que estão do lado dessas janelas aqui, ok? Isso aqui é uma janela, na verdade, ela é como se fosse uma caixilharia, é uma janela, na verdade, que não tem operação ela, né? Ela é totalmente fixa aqui, provavelmente, tá? Se eu quiser saber a propriedade dessa janela, basta clicar nela aqui, né? Ele me diz que é uma janela, característica dela, localização, certo? Tá? Essa janela aqui, pessoal, ela, você vê que do lado dela, bem em frente aqui, né, muito próximo, tem essa coluna. Por isso que ele me deu essa relação aqui do problema que está acontecendo. Tá vendo? Tem uma relação bem grande aqui. Você vê que essas situações se repetem em vários pontos. Né? Isso pela característica, na verdade, da minha construção. Né? Como foi feita. Tá? Eu posso ignorar essa situação desse problema, tá? Para ver se, na verdade, eu vou desconsiderar isso. Isso é muito comum acontecer, viu, pessoal? Você rodar um conjunto de regras e você achar uma situação que é uma situação que não é considerada um problema, um erro, uma falha de projeto. É uma característica desse projeto. Tá? Não quer dizer que isso vai me trazer, neste caso, um problema funcional da minha edificação ou um problema construtivo. Não quer dizer isso, quer dizer que é uma característica, tá? É que em alguns casos você quer checar recuos de janelas e portas porque são situações que podem trazer problemas, né, um pouco mais sérios. Ok? Acho que aqui no caso nós são situações com janelas somente. Eu poderia simplesmente falar para ele, olha, na regra aqui, tá? Afastamento clearance, nos parâmetros, tá vendo que ele está checando janelas. Eu posso colocar situações de exceção aqui dele, na verdade. Tá? Ou colocar ser um pouco mais flexível aqui, tá? Dizendo assim, olha, a distância que eu quero, na verdade, não é 1 metro, tá? Vamos considerar que tem que ter, vamos supor, um afastamento, um recuo de pelo menos, 10 centímetros. Posso digitar 10 centímetros aqui. Ok? Se eu fizer isso, e rodar a regra novamente, tá? Olha lá, você vê que ele tirou todos os problemas e estava lá dizendo que tinha 36. Agora ele zerou, porque eu tenho que checar de novo. Vamos ver o que ele vai acontecer agora. Caiu, tá vendo? Para o problema, que na verdade, para 8 graves. Tá? Tá? Eu posso, mais uma vez, também fazer algum tipo de ajuste para considerar, por exemplo, aqui ó, no grau de severidade, aqui eu tenho 10, eu coloquei 10 centímetros, mas o grau de severidade aqui, eu posso dizer que são situações específicas, severidade ou baixa severidade. Dizendo, olha, tudo que incluir, no caso,
mobília, tá vendo? É o que ele está dizendo para mim. Nesse recuo, se existir mobília ou luminárias, pode considerar de baixa severidade, baixo grau de severidade. Mas tudo que incluir lajes, tá? E forro suspenso, considera grave em relação a esses recuos para as janelas que estão existentes, que existem aí na minha situação, ok? Você vê que quando você seleciona também outra coisa legal, né, que você... Eu estou vendo aqui no modo transparente, tá, pessoal? Se você... O default do programa é o modo automático, tá? O modo automático, ele mostra quando você seleciona as situações, ele vai mostrando para você, tá, o item envolvendo aquele problema, né? E vai colocar uma planta em volta para ficar mais fácil para você ver o que está acontecendo. Se é um item que envolve dimensão, outra coisa importante, tá? Olha lá. Aqui é um problema que aconteceu, que a janela está muito próxima, né, a um componente de janela. Na verdade, é porque eu tenho aqui uma virada aqui, tá vendo? Uma montagem, que é uma característica aqui dessa caixilharia que foi feita aqui, tá vendo? E ele te mostra qual a distância, tá? O que está acontecendo. Todas as situações e problemas que acontecem, ocorrências, né, pessoal, que envolve dimensionamento ou distâncias, ok? Ele vai colocar para você uma cota mostrando para isso para você, tá? Nós vamos ver isso em mais detalhes quando a gente falar sobre as regras de recuos e espaçamentos. Muito bem. Outra forma, tá, pessoal, um lado interessante, assim, outra maneira de você visualizar problemas que você pode utilizar, né, além do modo automático e o modo transparente, que é esse aqui que a gente estava vendo, tá, que é legal porque ele é bem visual, mostra o resultado. Você também pode usar uma outra técnica de visualização, que é a técnica de seccionamento. Tá? Como é que funciona isso? Tá? Deixa eu pegar um elemento, por exemplo, aqui o caso de distância, né, de uma parede, o comprimento de uma parede, que está violando a regra. Eu vou clicar 2 vezes aqui, ele me mostra, tá? Uma coisa que eu posso fazer é usar o modo de seccionamento. Então, como é que faz? Tá? Você clica nos resultados aqui com o botão direito do mouse e seleciona essa opção aqui, ó, pessoal, Section Box. O que ele faz? Ele faz uma caixinha de seleção em volta daquele item, daquele elemento, mostrando, né? Você vai ter o elemento aqui envolvendo e em volta dele, né, você tem a caixa. Você pode clicar aqui, ó, mais acima, tá, pessoal, e fazer a caixa a partir dele. Tá? E aqui você tem, então, a situação, ok? Do elemento, que no caso era esta parede, tá? Aqui. Esta parede estava com comprimento, né, abaixo do permitido. Isso aqui, essa secção, tá, pessoal, que ele gera para você, é mais para você poder fazer depois a coordenação disso. A comunicação para uma coordenação de projeto. Que é uma atividade que nós vamos ver na sequência aqui, como que faz com o Solid. Tá? Bom, o que eu queria mostrar para vocês, então, aqui nessa parte de checagem agora, é essa questão básica mesmo, ou seja, aonde que eu rodo as checagens, a visualização dos resultados, o resumo dos resultados obtidos por aquela regra, ok? Aqui embaixo, o detalhamento dos resultados obtidos, né? E também informação relacionada àquele problema. Agora, como que eu comunico essa situação? Como eu comunico
esse problema gerado pela, vamos supor, essa lista de ocorrências que estão, né, acontecendo nesse meu modelo, né, com essas regras que eu estou checando. Tá? Deixa eu voltar para a visualização normal do modelo aqui. Né? Lembrando, né, pessoal, lá eu clico aqui em cima, ele me volta aqui para a visualização normal do modelo. Certo? Bom, como que eu me comunico, eu gero os relatórios sobre esses problemas? Então, primeiro, tá, pessoal? Quando você roda uma checagem, né, você tem, como nós vimos agora aqui, uma lista de itens e resultados, e você pode clicar nesses resultados. Por exemplo, aqui um problema de componentes muito próximos envolvendo forro suspenso. Vamos supor que eu quero guardar aqui, pessoal, esse problema que está acontecendo porque eu quero me comunicar com a pessoa responsável. Tá? Eu posso, né, gerar, clicando aqui diretamente, um slide desse problema. Isso vai para um relatório de compatibilização, um relatório de checagem que eu vou querer usar depois com essa pessoa que gerou esse modelo, por exemplo, né? Projetista responsável por esse item, por exemplo. Tá? Então, eu posso fazer isso clicando duas vezes, clicando uma vez aqui com o botão direito do mouse, dando o comando add slide, tá? Ele vai adicionar um slide, né? Uma tela, uma vista desse item. Ao fazer isso, ele abre aqui uma janelinha que permite, ele me mostra uma vista do que estava ativo na vista na hora que eu selecionei. Por isso que é legal enquadrar legal o problema, mostrar, para poder colocar aqui, né, nesse relatório de coordenação. Tá? O título desse problema, tá? Então posso colocar aqui o título que eu desejar, né? Que, por exemplo, no caso é componentes próximos forro suspenso, por exemplo. Posso colocar detalhes da descrição. Eu posso ter um botãozinho, tá, pessoal, aqui, que é interessante, especialmente conveniente, que é esse Set Default. Quando você clica nele, tá, ele lista para você um comentário default para aquele problema daquela ocorrência específica. Nesse caso, nada muito significativo, porque é apenas uma frase aqui. Mas às vezes pode conter detalhes de distâncias medidas, né, propriedades do objeto envolvido. E nesses casos é muito conveniente, porque ele vai listar tudo para você aqui. Ele vai te colocar uma série de informações muito importantes que vão para o meu relatório de ocorrências para fazer checagens. Tá? Então, ele está guardando uma série de informações para mim. Tá? Eu posso adicionar mais comentários se eu quiser, como eu falei para vocês. Tá? O que eu quiser comentar aqui, eu posso colocar nesse campo de comentários. Tá? Tá? Posso colocar algum detalhe específico, verificar se atende norma NBR, tá? Alguma NBR específica, tá? Se eu quiser. Poderia entrar com essa informação, por exemplo, aqui, ou colocar outros comentários relevantes. Esse problema que está listado aqui, tá, de componentes muito próximos, tal, eu posso dizer que ele é um problema que eu estou colocando, mas estou considerando ele aceito, ou estou considerando ele um problema que foi realmente rejeitado, tá? É uma característica, uma ocorrência que eu não considero, que eu considero que vai ser rejeitado no projeto, então vai ter que ser alterado. Não tenho definição a respeito, tá? Ou simplesmente não modifique, tá? Esse item, tá? É como se fosse, na verdade, uma situação de aceite, por exemplo, tá? São 4 decisões que podem ser tomadas aqui, colocados nessa janela.
Essa opção aqui embaixo, tá, pessoal? Usar na apresentação, se você quer colocar isso num relatório de apresentação, tá? O que normalmente é o desejado, tá? Você tem que deixar ativa essa opção. Na tab coordenação aqui, eu posso dizer quais ou qual é o responsável, na verdade, pela checagem. Tá? Quem que verificou a data, horário que foi verificado, ele lista automático. O autor da checagem, tá? No caso eu, né, rodei essa checagem aqui no meu computador, então ele sabe qual é o autor. Tá? O status atual, que situação que se encontra isso. Tá? Eu estou assignando já alguém para verificar isso, já foi verificado e fechado esse problema, ou está em aberto ainda. Tá? Né? E aqui, né, uma coisa que já foi resolvida. Então eu tenho esses status como listagens aqui que eu posso colocar. Vou deixar em aberto. O status do BCF, tá? Arquivo BCF de coordenação. Tá? O BCF é um formato que você pode mandar para o modelador, para o software de modelagem, que vai importar esse BCF e vai poder localizar essas situações diretamente do modelo dentro do modelador que foi utilizado para fazer a modelagem desse projeto. Ok? Bom, então, continuando aqui, né? Então eu tenho essa situação e aqui eu tenho os componentes. Aqui é uma listagem de quais componentes que estão sendo envolvidos aí nessa verificação, nessa checagem. Tá vendo? São vários componentes, porque eu cliquei no item. Pessoal, quando eu gerei esse slide, eu cliquei nesse item aqui em cima. Eu não cliquei no elemento individual do problema. Tá? Observem que, ó, eu vou dar um OK aqui para gerar aquele slide, né, aquela imagem, mas observem que se eu clicar num elemento individual aqui, por exemplo, nesse componente, tá, do problema, que é um dos forros suspensos que estão envolvidos nesse problema aqui, que foi apresentado, se eu der um add slide dele, tá, ele vai me dizer que é um problema daquele forro suspenso específico, tal, e se eu clicar em set default, observe que ele coloca um comentário muito mais detalhado. Tá? Quanto mais para baixo, mais eu desço aqui na hierarquia do problema que foi, né, da ocorrência que foi detectada, mais detalhado fica esse comentário que está aqui em cima, tá? No default. Observe que é um comentário bem mais detalhado que diz para você que a regra que está sendo checado é espaçamento acima de forro suspenso, tá? E ele diz que existe um componente no térreo muito próximo do forro suspenso 0.1, que é esse que está sendo avaliado. A distância mínima necessária deveria ser de 40 centímetros. No entanto, a laje logo acima, a slab aqui, ó, laje 1.1, está numa distância de 26 centímetros. Ok? E ele me lista toda essa informação, tá? Posso clicar aqui OK, vou dizer que estou considerando rejeitado também, vou dar um OK, né? Você vê que cada vez que eu clico no OK aqui, ó, vocês estão vendo? Ele me mostra um slide, pessoal, tá vendo? Eu passo o cursor em cima e ele me mostra qual é o slide do problema que está acontecendo. Ok? E ele me coloca um X. O que quer dizer esse X aqui, tá, pessoal? É que foi rejeitado essa situação, né, essa ocorrência, tá, eu estou considerando como rejeitada. Ok? Aqui, eu vou dar um add slide. Aliás, vou pegar um outro problema, peraí. Vou pegar uma outra situação aqui para ter uma outra situação diferenciada aqui, por exemplo. Dimensões de componentes. Aqui uma situação de comprimento de parede. Tá? Clico duas vezes aqui para ele me mostrar qual é a parede. Eu vou colocar um slide dele também. No item abaixo. Default, comentário default, você vê que também enriquece com uma série de informações aqui. Ok? Uma observação apenas, né? Lembrando, essa parte de
comentários, descrições e comentários, como está acontecendo, eles aparecem em inglês porque essa aqui não é a versão localizada, traduzida. Nós estamos com versões já, a versão beta traduzida do Solibri, que em breve vai ser disponibilizado para vocês poderem utilizar também aí, tá bom? E aí vocês terão esses comentários, né, de problemas de regras, né, que são comentários de ocorrências, etc. E o nome da regra também, e os parâmetros, tá, utilizados da regra, tá, pessoal? Que são esses parâmetros aqui, em parâmetros de regra, rule parâmetros, tá? Todos eles em português, tá? A previsão aí é mais ou menos aí, nós acreditamos que por volta aí do começo, final desse mês, começo do ano do mês que vem, de agosto, tá? Nós devemos ter já uma versão bem estável para vocês poderem fazer já o uso dessa versão, tá? Mas a gente vai comunicar mais detalhes para vocês em breve sobre isso. Voltando aqui, nós temos... você vê que, de novo, tá, pessoal? Você vê que ele vai colocando onde tem elementos com esse X, quer dizer, foi já... Tá vendo que o ícone que indica o problema, né, a ocorrência, ele fica meio cinza, assim, tá vendo? Ele indica que ele já foi checado e foi atribuído, né, criado alguma comunicação. Então, com isso, você consegue controlar o que está faltando. Tá certo? Aqui faltou. Então, eu vou colocar lá, pegar esse elemento, vou virar aqui, por exemplo, gerar um slide, ordenação, mesma situação aqui. Certo? Bom, nós temos aqui algumas situações, tá? Ele verificou. Vamos supor que eu queira gerar um relatório, então nesse primeiro modo aqui, tá, pessoal, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, eu criei algumas telas, né, alguns slides das ocorrências. Eu posso incluir ele no relatório de comunicação. Isso é feito através dessa tab Communication aqui. Nessa tab, você pode definir qual que é a apresentação, a sequência, quem você quer colocar aqui na sequência para poder utilizar no relatório de apresentação, tá? Normalmente, tá, pessoal, isso aqui não são reportes, são relatórios, são, sequências mais usadas em apresentação de reuniões de coordenação, tá? Mas você pode também usar para gerar um relatório, tá? Nós vamos ver como é que é feito isso. Então, eu vou clicar aqui em Nova Apresentação, tá? Então, eu clico em New Presentation, olha lá. Ele me mostra aqui, tá, uma janela que permite eu definir qual é o nome da apresentação, tá? Então, eu vou colocar como ocorrências, checagem inicial, por exemplo, tá? Quem que eu vou colocar nesse relatório? Tá vendo? Eu posso deixar ele simplesmente em aberto, uma apresentação nova, tá? Sem nenhum item nela, e depois eu vou sair colocando esses itens nessa apresentação. Eu posso gerar esse relatório, essa visualização, a partir de um arquivo BCF, gerado por um outro programa, tá? Ou pelo próprio Solibri, e eu posso adicionar esse BCF depois. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que gera um BCF também, tá bom? Do Solibri. Ou a partir dos problemas, dos resultados, das checagens de resultados que foram checados por mim aqui, que eu gerei, né, os slides. Aqui ele lista para mim todas as ocorrências que receberam uma checagem, uma tela, né? Foi colocado um slide, né, como nós usamos aqui, tá? Para checar esse elemento. Então, assim,
ele vai listar para mim somente os que estão com slides aqui, tá, pessoal? Então, se eu der um OK aqui, ele cria uma apresentação com todos, estão vendo aqui, com todos os slides dos problemas que eu tinha verificado no meu modelo. Posso clicar em cada um deles aqui e ir direto para eles. Então, esse recurso, você vê que ele mostra um texto do que eu coloquei, tá vendo? Aqueles textos que foram adicionados aqui. Tá vendo? Ele lista para você aqui embaixo. Tudo bem? Pessoal, esse tipo de apresentação aqui, né, primeira coisa, né, isso aqui fica parte do SMC, tá? Então, se eu pegar... E aqui eu tenho uma forma também, se eu quiser, tá, pessoal? Eu posso gerar um filme aqui. Nesse botão, se eu clicar, né, ele vai automaticamente, você vê que dá um play e reproduzir cada uma desses problemas que foram encontrados, tá? Numa sequência, tá? Um slide, uma sequência de apresentação de slides, basicamente isso, tá? Você pode desligar aqui, né? Claro que normalmente numa reunião de coordenação você vai querer usar esse conteúdo, mas avançando, retrocedendo item por item. É muito mais fácil, né? Você visualizar os problemas dessa maneira, porque ele vai buscar diretamente do que você ficar caçando aonde estão esses problemas. Se você quisesse gerar um relatório dessa sequência de apresentação aqui, são as ocorrências iniciais. Vocês estão vendo aqui um botãozinho escrito Report aqui do lado direito? Vocês estão vendo aí? Ok? Uhum. Tá. Se eu clicar em Report aqui, ele me permite gerar uma listagem dos problemas que eu coloquei na sequência aqui. Os problemas que eu chequei, ou vamos dizer, que eu fiz uma pré-verificação e coloquei nessa sequência de checagem. O nome do relatório que vai ser gerado. Eu quero que ele reporte nesse relatório o quê? Apenas o problema selecionado, que é esse aqui, ou todos? Quando aparece todos aqui, tá, pessoal? Apenas lembrando, são todos que eu separei para checagem, que foram 5 slides que eu criei. Bom, eu tenho aqui, nesse relatório que eu estou gerando das ocorrências, dessas 5 selecionadas, eu posso gerar em que formatos, olha lá, tipo do relatório. Aqui entra o tal do BCF, vocês estão vendo? Eu posso gerar um BCF, versão 1.0 ou 2.0, dessas sequências desses problemas que foram encontrados. Essas sequências vão ser salvas em formato BCF com o slide do problema, o comentário dele, e vai, dessa forma, permitir que o modelador, ao abrir esse BCF, no Revit, no ArchiCAD, no Vectorworks, no Bentley, tá? Depende do software de modelagem que ele trabalhe. Desde que tenha suporte ao formato BCF, né? Se você quiser gerar no formato geral, em PDF, né? Aí é um formato texto, né, pessoal? Ele vai gerar para você num arquivo, num documento eletrônico, formato PDF ou RTF. Ou, finalmente, se você quiser, você pode gerar em formato Excel. Ok? Eu vou gerar em formato PDF aqui para vocês verem o resultado desse relatório gerado, tá, em formato BCF. Eu vou colocar somente o comentário aqui do SMC Building. Qual que é a edificação, né? SMC Building, ocorrências iniciais, certo? Se eu quiser mudar o tamanho da página, da folha,
margem, orientação na folha do problema, como é que tá, e eu posso usar esse botão Page Setup. Aqui é a qualidade da imagem que ele vai colocar desses slides no PDF, tá? Ou no RTF. Se eu clicar aqui em Save Report, ele vai gerar esse relatório no formato que eu estou escolhendo aqui, no caso, né, no PDF. Então eu vou dar um Save As. Você vê que ele está gerando o relatório para a gente. Assim que ele terminar de gerar o relatório, ele vai abrir o PDF e mostrar para a gente como ficou o relatório. Estão vendo aí? Uhum. Sim. Tudo bem aí? Estão conseguindo visualizar? Estamos sim. Ok? Esse aqui é um PDF, tá, pessoal? Ele tem um cabeçalho, né? E coloca para você, coloca o nome do relatório, ocorrências iniciais, e coloca cada um dos problemas que foram encontrados. E esse relatório pode ser gerado também aqui diretamente em formato Excel. A vantagem do Excel é que você pode fazer um template para ele, né? Um gabarito de geração. Você pode dar um nome para esse template. E para você editar, você clica em Edit aqui, ele abre esse template, tá? Olha lá, no formato padrão de geração do relatório. Eu posso trocar aqui esses elementos, tirar esse logo, colocar o logo da minha empresa, do meu escritório, tá? Eu posso eliminar variáveis daqui. Tá vendo que esse sinalzinho aqui quer dizer que é uma variável, tá? O maior, menor, né? Ok? Aqui os nomes das variáveis. Se você quiser tirar uma coluna aqui, você pode, tá? Você pode eliminar uma coluna de visualização aqui. Ou algumas colunas, tá? Ele vai apenas popular no relatório aonde tiver as variáveis da informação, ok? Esse aqui é um template que você cria para padronizar a geração no formato Excel, ok? Olha só, se eu clicar aqui em Save Report, ele vai salvar um Excel com o nome do relatório que eu passei para ele. E vai ficar assim, né? Porque ele segue o padrão que estava pré-definido. Colocando os 5 elementos que eu separei na listagem.